Eu quero começar essa preocupação com uma frase que eu ouvi essa semana de um amigo meu, professor da UNB, que é preciso dizer que é chileno de nascimento, mas que aqui está no Brasil pelo menos 30 anos, embora desses 30, 20, senador Lazier, ele ficou no Japão. Em um almoço essa semana aqui, o professor Leandro Saavedra, ele disse uma expressão que me deixou profundamente inquieto, mas que resume muito das nossas angústias. Ele disse: tenho pena do Brasil. Isso veio de uma pessoa que se considera brasileiro, embora tenha nascido no Chile. Então, ele tem o sentimento de quem olha de fora, embora seja aqui de dentro, sua esposa, filhos, tudo. Eu creio que resume muito bem. E essa é a imagem que hoje está pesando no exterior a respeito do Brasil por aqueles que simpatizam com o nosso país. Eles estão com pena do Brasil. Pena pelo caos político em que nos metemos por erros sucessivos de governos. Pena pela crise econômica que atravessamos. Crise pela imagem de corrupção. Crise pelo vírus da Zika, nas vésperas de uma Olimpíadas. Tenho pena do Brasil, me disse o meu amigo Saavedra, Leandro Saavedra. E como chegamos a isso? Como chegamos a isso? Um país que tem a riqueza que o Brasil tem. Eu creio, senadores, que nós chegamos a isso por termos esquecido uma porção de coisas. Ao longo dos séculos, senador Moca, nos esquecemos dos pobres, nos esquecemos das crianças que construiriam o futuro, nos esquecemos daquilo que construirá o futuro, que é a educação, ciência e tecnologia. E nos esquecemos de que não se pode gastar mais do que se arrecada. Esquecemos isso. Nos acostumamos a gastar levianamente recursos e, por isso, nos esquecemos de definir prioridades. Esse é um país que, na imaginação dos brasileiros, se pode fazer tudo ao mesmo tempo. Estradas, portos, escola, tudo. E que também se pode gastar tudo e ainda vai ter dinheiro para poupança. Não tem isso. Ou poupa ou consome. Mas nós temos, por alguma característica, talvez, da mente brasileira, essa ideia de que é preciso consumir ao máximo. Aí nos apecanamos no futuro. Por isso, eu creio que é positiva a proposta que está enviando o presidente Temer da ideia de limite de gastos. Mas é positiva, sobretudo, porque vai permitir um grande debate aqui dentro, senador Moca. Nem deveria ser preciso falar que não se pode gastar mais do que a inflação permite, naquele limite. Nem deveria precisar falar isso, senador Dário. Isso é óbvio. Isso é aritmética. É como dizer, a gente não vai saltar do 10º andar. Ninguém precisa dizer isso. Mas no Brasil a Constituição vai ter que colocar algo parecido ao dizer não se pode gastar mais do que o limite definido pelo que se gastou no ano anterior, mais a inflação. Que é a mesma coisa, não se gasta mais. Não devia ser preciso. Mas no Brasil é preciso colocar o óbvio. Mas o que é que vai ser bom disso? É o debate. O primeiro debate é perceber que existe uma coisa chamada aritmética, muito antiga, que define quanto se arrecada, quanto se gasta. Trazer isso que se tentou, e se conseguiu até com Fernando Henrique Cardoso, ao discutir a responsabilidade fiscal, e que está abalada e é uma das causas da nossa tragédia atual. Então, a primeira coisa é essa, olha, um choque de limites, isso é bom, mas temos que discutir algumas coisas. Por exemplo, a necessidade de prioridades, não dá para gastar mais em tudo, e aí definirmos as prioridades. Porque ao ter um limite no gasto, nada impede que se gaste mais em um setor, desde que gaste menos em outro. E a média fica igual. Vai ser a hora de definir prioridades. Por exemplo, se um professor se aposenta
e ele continua recebendo do setor público na aposentadoria dele. Aí, pela visão simples da lei, não vai se poder contratar outro professor. A criança vai ser sacrificada e o futuro do Brasil. Então, a grande pergunta aqui é quem vai pagar por isso? Essa é a pergunta. Quem vai pagar? Qual setor vai sacrificar e qual setor a gente vai ter que gastar mais do que a inflação permite? Não se pode gastar mais na soma, mas nos pontos pode sim, desde que suba um e caia o outro. Então, esse vai ser um debate que, a meu ver, é interessante. Outro debate, eu ainda não tive acesso à PEC, mas, pelo que eu soube, tem um ponto que permite que, em caso de calamidades, esse setor gaste mais. Aí, a definição de calamidade. Uma criança sem escola é calamidade? Eu acho que é, mas é um debate que tem que se fazer aqui. Se vier uma epidemia, vai se poder gastar mais no Instituto Oswaldo Cruz, por exemplo, que cuida disso, ou nas universidades? Outro assunto, onde é que nós não podemos reduzir os gastos, porque aí sacrificamos o futuro? Porto, estrada, universidade. Esse pode vir a ser um grande debate, senador Moca, e pode ser algo que engrandeça o Senado. Se não cairmos na visão de alguns de que vão dizer isso é contra o povo, porque não vai permitir gastar mais do que o do ano anterior, mais a inflação. Tem gente que vai dizer isso. Eu acho que é contra o povo gastar muito mais ou mais do que se arrecada, porque paga-se com a inflação. Então, vão ter esses. E vão ter os outros radicais no outro lado, que vai dizer, não importa prioridade, chegou a hora da realidade. E vamos tratar todo mundo da mesma forma e gastará daqui para frente, por 20 anos, com 9 e depois mais a revisão, tudo igualzinho. Outros, como eu, vamos achar que sim, tem que se fazer essa ideia, mas não é gastar tudo igual. É, uns sobem, outros descem. E aí eu vou defender minhas prioridades, outros vão defender suas prioridades. E nós podemos chegar ao final a algo que não vai resolver o Brasil. É muito mais complexa a nossa situação, há pouco conversávamos aqui. Mas é um ponto fundamental para resolver o problema do Brasil, que chama-se verdade fiscal, verdade financeira. Nós já ganhamos muito com a Comissão da Verdade para descobrir quem torturou na ditadura. Mas não fizemos a verdade financeira. Essa proposta pode sim, ser sim, que ajude a trazer para o Brasil, para a gestão do país, a ideia de verdade fiscal, verdade financeira. E aí, a gente começar a trabalhar outras coisas também, que não é o caso de se falar agora. Por isso, eu passo a palavra ao senador Moca, com muito prazer. Senador, professor Cristóvão Buarque, na minha avaliação, o que aconteceu, né? Eu tenho isso comigo, já disse isso publicamente. A partir de 2011, 2012, quando teve um problema, aí tinha realmente na economia mundial, o Brasil optou por uma política econômica denominada anticíclica. Quer dizer, você aumentava crédito, ofertava mais, injetava dinheiro. Aí, realmente, não teve limite. Nós chegamos ao ponto, que depois deu problema, de oferecer financiamento para caminhões com 2 anos de carência e juro de 2% ao ano. Gente que nunca mexeu com caminhão, né? Profissionais liberais, aí foi um mundaréu de caminhão. De repente, você teve uma super oferta de transporte, aí a hora que a economia caiu, diminuiu a demanda e nós tivemos aquele problema com os caminhoneiros. Por que eu estou citando isso? Porque, na verdade, isso deu certo durante 2011, 12, 13, aí esgotou.
Aí a hora quando o próprio pessoal do Tesouro dizia, olha, vamos parar com essa coisa de subsídio para todo mundo, vamos. E eu me lembro de Vossa Excelência aqui, quero lhe fazer justiça, dizendo, olha, a parte econômica vai bem, mas a economia não vai mal. Eu me lembro, Vossa Excelência, por 2 vezes, no mínimo 2 vezes, alertou o governo. Né? E deu no que deu. Quer dizer, nós chegamos aqui no final de 2014 ou 2015, eu não me lembro, para a gente sanar o problema da meta fiscal. Raspou-se o dinheiro de tudo, inclusive da saúde e da educação, para pagar 57 bilhões, porque esse era o rombo, e para que as contas, que eu acho que não saneia, porque para você emitir um crédito suplementar, você tem que ter aquele superávit compatível com o crédito suplementar que você está enviando para o Congresso, a menos que o Congresso autorize. Então, eu estou trazendo isso, que esse debate que está sendo travado agora na comissão do impeachment tem muito a ver com essa questão da economia. Agora, concordo com Vossa Excelência para encerrar. A PEC do teto, ela é importante porque ela vai colocar um freio de arrumação nos gastos. Agora, nós vamos ter que discutir prioridades. Aí eu estou com Vossa Excelência, que Vossa Excelência é um daqueles que briga muito pela educação. Também dei aula durante 15 anos, Vossa Excelência sabe disso. E tenho, como médico, um compromisso com a saúde, que eu acho que são coisas básicas que não podem e não devem ser esquecidas num debate de prioridade. Muito obrigado a Vossa Excelência. Concluindo, mesmo educação e saúde, senador, que a gente tem que gastar mais provavelmente, mas temos que analisar até quanto mais, como é que reduzimos os gastos mantendo o funcionamento bom, porque nossos setores precisam de mais recursos, mas precisam de mais eficiência. Nós precisamos gastar mais em educação e saúde, mas precisamos gastar melhor em educação e saúde. Na medida que vier o freio de arrumação, é possível que a gente comece a provocar uma melhoria nos gastos, não apenas um aumento nos gastos. E, para concluir, senador, eu creio que essa PEC vai trazer o Brasil real aqui para dentro. Vai fazer com que entre aqui o Brasil dos seus limites fiscais, que nós tendemos a ignorar, e o Brasil real de problemas que precisam ser enfrentados com seriedade. Eu creio que o único ponto mais a discutir é se, de fato, precisamos de colocar na Constituição o que vai dar uma camisa de força muito forte e perigosa, ou projetos de lei que a gente possa respeitar. De qualquer maneira, está na hora, sim. Não é do freio de arrumação apenas que o senador Moca falou, senador Álvaro. É mais do que o freio de arrumação. Está na hora de um choque de realidade. E o choque de realidade implica na realidade do setor fiscal brasileiro, que nós tendemos a ignorar ao longo de décadas. E que tentamos, eu digo nós como Brasil, com a responsabilidade fiscal que o Fernando Henrique trouxe, mas que, lamentavelmente, foi arrefecido, frustrado nos últimos anos. É duro colocar numa PEC algo óbvio. Não se pode gastar mais do que se tem, mas é necessário colocar, e eu espero que seja um bom debate, senador Jorge. Espero que isso traga um bom debate, não só sobre o fisco, não só sobre finanças, mas sobre o Brasil inteiro, seus problemas, suas soluções, através das suas prioridades. Era isso, presidente.